Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Yahshua HaMashiach, chamado para ser apóstolo, escolhido para a boa nova de Yahweh, a qual ele já havia prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da descendência de Davi segundo a carne, estabelecido filho de Yahweh com poder, por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito puro, o Ruach, e Yahshua HaMashiach, nosso Salvador, por quem recebemos o dom e a missão de anunciar, para louvor do seu nome, a obediência da fé entre os gentios, dos quais vocês também fazem parte, chamados de Yahshua HaMashiach. A vocês todos que estão em Roma, amados de Yahweh, e chamados a serem justos, a bênção e a tranquilidade da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Salvador, Yahshua HaMashiach. Em primeiro lugar, eu agradeço a Yahweh, mediante Yahshua HaMashiach, por todos vocês, porque a fé de vocês é celebrada em todo o mundo. Yahweh, a quem sirvo em meu espírito, anunciando a boa nova do seu Filho, é testemunha de como me lembro continuamente de vocês em minhas orações, pedindo que, de algum modo, com o consentimento de Yahweh, se me apresente uma oportunidade de ir e permanecer com vocês. Realmente desejo muito para comunicar a vocês algum dom espiritual que eu possa confirmar, ou melhor, para me confortar com vocês pela fé que nos é comum. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir e permanecer com vocês, e fui impedido até agora, para colher também algum fruto de vocês, como entre outros gentios. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí, meu propósito de levar a boa nova também a vocês que estão em Roma. Na verdade, eu não me envergonho da boa nova. Ela é a força de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê nela. Em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, porque nela a justiça de Yahweh se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Manifesta-se, com efeito, a ira de Yahweh, do alto do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Yahweh é manifesto entre eles, pois a eles Yahweh revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, tornou-se claro desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que eles não têm desculpa. Pois, tendo conhecido a Yahweh, não o honraram como Criador, nem lhe renderam agradecimentos. Pelo contrário, eles se perderam em inúteis argumentações, e seu coração insensato ficou nas trevas. Orgulhando-se de possuir a sabedoria, transformaram-se em tolos e trocaram o resplendor do Criador incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Yahweh os entregou, segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Yahweh pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos, assim seja. Por isso, Yahweh os entregou a paixões que retiram a honra. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural
com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando indecências, homens com homens, e recebendo em si mesmos o castigo da sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Ial, Ial os entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, difamadores, caluniadores, inimigos de Ial, insolentes, arrogantes, presunçosos, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Ial, que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Capítulo 2. Por isso, és indesculpável, ó homem, quem quer que sejas, que condena como juiz. Porque condenando a outros, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que condenas. Sabemos que a condenação de Ial se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que condenas os que tais ações praticam e tu mesmo as realizas, que escaparás à condenação de Ial? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e grandeza, desconhecendo que a bondade de Ial te convida à mudança de viver? Ora, com tua persistência e com teu coração insistente, estás acumulando ira para o dia da ira e a revelação da justa sentença de Ial, que retribuirá a cada um segundo suas obras. A vida eterna para aqueles que pela perseverança no bem visam o resplendor de Ial, a honra e a incorruptibilidade, e a ira e a indignação para os que querem fazer a própria vontade, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. O resplendor de Ial, honra e tranquilidade para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego, porque Ial não faz separação de pessoas. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei morrerão, e todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão condenados. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Ial, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Quando então os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é mandamento pela lei, não tendo lei, eles para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho, sua consciência e pensamentos que alternadamente se acusam ou defendem, no dia em que Ial julgará as ações ocultas dos homens por Yahushua HaMashiach, segundo a minha boa nova. Ora, se você se chama de judeu e se apoia na lei, e por isso se enche de orgulho em Ial, você que conhece a vontade de Ial e que é instruído pela lei, sabe escolher o que é melhor, que está convencido de ser o guia dos cegos, a luz dos que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade? Você que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo.
anuncia que não deve furtar e furtas, proíbe o adultério e comete adultério, abomina os ídolos e rouba seus templos. Você, que te orgulha na lei, estás desonrando a Iau pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Iau está sendo blasfemado entre os gentios. Certamente, a circuncisão é útil, se observar a lei. Mas se és um transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Se, portanto, o incircunciso guardar os mandamentos da lei, porventura, sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E o fisicamente incircunciso, cumpridor da lei, condenará a ti, que apesar da letra e da circuncisão, és transgressor da lei. Pois o verdadeiro judeu não é aquele que, como tal, aparece externamente. Nem é verdadeira circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é no interior. E a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito, e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Iau. Capítulo 3. Que vantagem há então de ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita, e sob todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os profetas de Iau. E que acontece se alguns deles negaram a fé? A infidelidade deles não irá anular a fidelidade de Iau? De modo algum. Confirma-se, pelo contrário, porque Iau é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso, conforme está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e vença quando fores julgado. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Iau, que diremos? Não cometeria Iau uma injustiça, desencadeando sobre nós sua ira? Falo como homem, de modo algum. Se assim fosse, como poderia Iau julgar o mundo? Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Iau para sua honra, por que devo eu ser ainda julgado pecador? E por que, como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais que nos caluniam, afirmando que assim ensinamos, a condenação é justa. Todos são culpados. E então, levamos vantagem? De modo algum. Pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito. Não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Iau. Todos se extraviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, sua língua anuncia enganos, há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e miséria em seus caminhos. Desconheceram o caminho da tranquilidade. Não há temor de Iau diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão sob a lei que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Iau. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado.
Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Yahweh, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Yahweh, que opera pela fé em Yahushua HaMashiach, em favor de todos os que creem, pois não há diferença, sendo que todos pecaram e todos estão privados do resplendor de Yahweh, e são justificados gratuitamente por sua generosidade, em virtude da redenção realizada em Yahushua HaMashiach, o qual Yahweh apresentou como instrumento de perdão à ofensa recebida, a propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria assim manifestar sua justiça, pelo fato de ter deixado sem punição os pecados do passado, no tempo da paciência de Yahweh. Ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para justificar aquele que é pela fé em Yahushua. Onde está, então, o motivo da vaidade? Fica excluído. Em força de que lei? A das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. Portanto, nós concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou acaso ele é criador só dos judeus? Não é também dos gentios? É certo que também dos gentios, pois há um só Criador, e justificará os circuncisos pela fé, bem como os incircuncisos através da fé. Então, eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. Capítulo 4. Que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não perante Yahweh. Que diz a Escritura? Abraão creu em Yahweh, e isto foi atribuído a Abraão como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não tem sua recompensa atribuída como agradecimento, mas como um pagamento de seu trabalho. Aquele que, ao invés, não faz a obra, mas crê naquele que justifica o pecador, é sua fé que é atribuída como justiça. Como, aliás, também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Yahweh atribui a justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Criador não leva em conta o pecado, independentemente da circuncisão. Ora, essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos, com efeito, que para Abraão a fé foi atribuída como justiça. Mas como foi a ele atribuída? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que ele tinha, quando incircunciso. Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça. E pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem o caminho da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. De fato, não foi através da lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência, de ser o herdeiro do mundo, mas através da justiça da fé. Porque, se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada,
e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, conforme está escrito: eu te constituí pai de muitos povos. Nosso pai, em face de Al, em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos. Conforme dito a ele, tal será a tua descendência. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, assim como o ventre de Sara. Ante a promessa de Al, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando reconhecimento do poder a Ial, convencido de que Ial podia cumprir o que prometeu. Eis o motivo pelo qual lhe foi atribuído como justiça. Não só por causa de Abraão foi escrito, foi-lhe levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Yahshua, nosso Salvador, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. Capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos tranquilos com Ial, por nosso Salvador, Yahshua HaMashiach, por quem tivemos acesso, pela fé, a esta generosidade de Ial, na qual estamos firmes e nos orgulhamos na esperança do resplendor de Ial. E não é só, nós nos orgulhamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência uma virtude comprovada, e a virtude comprovada a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Al foi derramado em nossos corações pelo Espírito de Al que nos foi dado. Foi, com efeito, que o Mashiach, quando ainda éramos fracos, no tempo marcado, morreu pelos injustos. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Ial demonstra seu amor para conosco, pelo fato do Mashiach ter morrido por nós quando ainda éramos injustos. Quanto mais, então, agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Ial pela morte do seu filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos orgulhamos em Ial, por nosso Salvador Yahshua HaMashiach, por quem desde agora recebemos a reconciliação, a saber que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. E por esse motivo, todos pecaram, pois até para a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é atribuído quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Mas não acontece com o dom gratuito o mesmo que com o pecado. Se pelo pecado de um só todos morreram, em muito maior quantidade a generosidade de Al e o dom gratuito, que vem pela generosidade de Al, sendo de um só homem, Yahshua HaMashiach, se derramou sobre todos. Também,
não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a generosidade de Al, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se, com efeito, pela ofensa de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da generosidade de Al e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Yahushua HaMashiach. Pois, assim como pela ofensa de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida, de modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que amplificasse o pecado, mas onde se amplificou o pecado, a generosidade de Al transbordou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a generosidade de Al por meio da justiça, para a vida eterna, através de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Capítulo 6. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a generosidade de Al atinja sua plenitude? De modo algum. Nós, que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos imersos em Yahushua HaMashiach, é na sua morte que fomos imergidos? Portanto, pela imersão, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos pelo resplendor do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Porque, se nos tornamos uma só coisa com ele, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele, também por uma ressurreição semelhante à sua, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais o pecado. De fato, quem morreu ficou livre do pecado. Mas, se morremos com o Mashiach, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que o Mashiach, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Yahushua. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Yahushua em Yahushua HaMashiach. Portanto, que o pecado não impere mais no corpo mortal de vocês, sujeitando vocês às suas paixões. Nem entregueis os seus membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, ofereçam suas vidas a Yahushua como vivos, provindos dos mortos, e ofereceis os seus membros como armas de justiça a serviço de Yahushua. E o pecado não dominará vocês, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da generosidade de Yahushua. E então, vamos pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da generosidade de Yahushua? De modo algum. Vocês não sabem que, se oferecendo a alguém como servos para lhe obedecer, vocês se tornam servos daquele a quem se ofereceram para obedecer? Seja do pecado que leva à morte, ou seja, da obediência que conduz à justiça? Mas, pela bondade de Yahushua, vocês, que antes eram escravos do pecado, se submeteram de coração à forma de ensinamento a qual foi entregue a vocês. E assim, livres do pecado, se tornaram servos da justiça.
Emprego uma linguagem humana em consideração de vossa fragilidade. Como antigamente vocês apresentaram seus membros ao serviço da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim apresentem agora seus membros a serviço da justiça para a justificação. Quando vocês eram servos do pecado, estavam livres em relação à justiça. E que fruto colheram daquelas coisas de que agora vocês se envergonham? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Al, têm os seus frutos para a justificação, e como desfecho, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Al é a vida eterna em Yahshua HaMashiach, nosso Salvador. Capítulo 7. Ou não sabeis, irmãos, falo aos que conhecem sobre lei, que a lei domina o homem só enquanto ele está vivo? Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ela ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo semelhante, também vocês, meus irmãos, pelo corpo do Mashiach, vocês foram mortos para a lei, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Yahweh. Porque quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziam frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha presos, e assim podermos servir em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão pela lei. Pois eu não teria conhecido o desejo da carne se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação, pelo mandamento construiu em mim toda espécie de desejo de viver na carne. Pois, sem a lei, o pecado estava morto. Antes eu vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Assim, o mandamento, dado para a vida, produziu a morte. Pois o pecado aproveitou a ocasião e, servindo-se do mandamento, me seduziu e por meio dele me matou. De modo que a lei é pura, e puro, justo e bom é o mandamento. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado, através do mandamento, aparecesse excessivamente maligno. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente, não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois em mim está querer o bem, não porém o fazer. De fato,
Não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Percebo, então, esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, é o mal que a mim se revela. Pois, segundo o homem interior, eu sinto prazer na lei ideal, mas percebo outra lei em meus membros, que luta contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Eu agradeço a Yahweh por Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Yahweh, mas pela carne a lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Yahushua HaMashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito da vida em Yahushua HaMashiach nos libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível na lei, porque enfraquecida está pela carne. E enviando o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e plena tranquilidade. Uma vez que o desejo da carne é opositor de Yahweh, porque não se sujeita à lei de Yahweh, e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Yahweh. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Yahweh habita em vocês. Pois quem não tem o Espírito do Mashiach não pertence a ele. Se, porém, o Mashiach está em vocês, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Yahushua dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Yahushua HaMashiach dentre os mortos dará vida também aos seus corpos mortais, mediante o seu Espírito, que em vocês habita. Portanto, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverem segundo a carne, vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh. Com efeito, vocês não receberam um espírito de escravos para recair no temor, mas receberam um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito de Yahweh se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Yahweh. E se somos filhos de Yahweh, somos também herdeiros, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros do Mashiach, pois sofremos com ele, para também com ele sermos dignificados no resplendor de Yahweh. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com o resplendor que deverá revelar-se em nós, pois a criação, em expectativa, espera pela manifestação dos filhos de Yahweh. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu,
na esperança da criação também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade do resplendor dos filhos de Al. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito de Al, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo, pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o esperamos. Assim também o Espírito de Al socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito de Al intercede por nós com gemidos indescritíveis. E aquele que analisa os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é segundo Al que ele intercede pelos justificados. E nós sabemos que Al coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que com antecedência ele conheceu, esses também consagrou, a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que consagrou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os dignificou. Depois disso, que nos resta dizer? Se Al está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não haverá de recompensar em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Al? É Al quem os justifica. Quem os condenará? Yahshua HaMashiach, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Al e que intercede por nós? Quem nos separará do amor do Mashiach? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Al, manifestado em Yahshua HaMashiach, nosso Salvador. Capítulo 9. Digo a verdade no Mashiach, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no espírito de Al. Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser maldição separado do Mashiach, em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertencem a adoção filial, a salvação, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descende o Mashiach, segundo a carne, que é acima de tudo, Rei, bendito pela eternidade, assim seja. E não é que a palavra de Al tenha falhado, pois nem todos os que descendem de Israel são israelitas, como nem todos os que descendem de Abraão são seus filhos. Mas de Isaque sairá
a descendência que terá teu nome. Isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Al, mas são os filhos da promessa, que são tidos como descendentes. Pois os termos da promessa são estes: por esta época voltarei, e Sara terá um filho. E não só, também Rebeca, que concebera de um só, de Isaque, nosso pai, quando ainda não havíamos nascido, e nada tinham feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Al, não dependendo das obras, mas daquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, conforme está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos então? Que há injustiça por parte de Al? De modo algum, pois ele diz a Moisés: farei compaixão a quem eu fizer compaixão, e terei piedade de quem eu tiver piedade. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Al, que faz compaixão. Com efeito, a Escritura diz do Faraó: eu te originei precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. De modo que Al faz compaixão a quem quer e endurece a quem ele quer. Você me dirá então: por que ele ainda se queixa? Quem, com efeito, pode resistir à sua vontade? Mas exatamente quem é você, ó homem, para questionar o Criador? Vai acaso a obra dizer ao artesão: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa um utensílio, seja para uso nobre e outro para uso odioso? E o que direi se Al, querendo manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita grandeza os vasos de ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza de sua honra, para com os vasos de compaixão, preparados para a salvação, isto é, para conosco, que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquela que não é amada. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito: vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Criador vivo. Isaías, por sua vez, proclama a respeito de Israel: mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto é que será salvo. Porque, dando execução e abreviando os tempos, Al cumprirá sua palavra sobre a terra. E ainda, como Isaías havia predito, se Al dos exércitos não nos tivesse preservado a descendência, teríamos ficado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isto é, a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu essa lei. E por quê? Porque não a procurou pela fé, mas como se a conseguisse pelas obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, conforme está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. Capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração que faço a Al em favor de Israel é que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Al, mas não é um zelo com entendimento. Desconhecendo a justiça de Al e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Al. Porque a finalidade da lei é o Machia,
para a justificação de todo aquele que crê. Moisés, com efeito, escreveu a respeito da justiça que provém da lei. É cumprindo a lei que o homem vive por ela, ao passo que a justiça que provém da fé assim se exprime. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para fazer descer o Machia, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer o Machia levantar-se dentre os mortos? Mas o que diz então? A palavra está a teu alcance, em tua boca e em teu coração. A saber, esta é a palavra da fé que anunciamos. Porque, se com tua boca anunciar o Salvador Yahshua, e creres em teu coração que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz anúncio para a salvação. Com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será confundido, de sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é rei de todos, rico para todos os que o invocam. Assim, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem alguém que o anuncie? E como podem anunciar se não forem enviados? Conforme está escrito: quão maravilhosos os pés dos que anunciam as boas notícias da Boa Nova. Mas não obedeceram à Boa Nova. Diz com efeito Isaías: Yahweh, quem acreditou em nossa anunciação? Pois a fé vem do ouvir a anunciação, e a anunciação é da palavra que fala do Machia. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Sim, por certo ouviram, pois pela terra inteira correu sua voz, até os confins do mundo as suas palavras. Mas eu pergunto, Israel não teria entendido? Moisés já dizia: eu vos enciumarei de um povo que não é povo, contra um povo sem inteligência, e provocarei vossa ira. E Isaías ousa até dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuram, deixei-me encontrar aos que não perguntam por mim. E a Israel diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Capítulo 11. Pergunta então: não teria Yahweh, porventura, rejeitado seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E Yahweh não rejeitou o seu povo, que com antecedência o conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele questiona Yahweh contra Israel? Yahweh, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Assim também no tempo atual se fez um resto segundo a eleição da generosidade de Yahweh. E se é por generosidade, não é pelas obras. Do contrário, a generosidade não é mais generosidade. Que concluir então? Aquilo que tanto deseja, Israel não conseguiu. Conseguiram, porém, os escolhidos. E os demais ficaram endurecidos, como está escrito. E Yahweh deu a eles um espírito de fraqueza, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Diz também Davi,
que sua mesa se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e em sua retribuição. Que seus olhos fiquem escuros para não verem, e fazei que eles tenham sempre suas costas encurvadas. Então eu pergunto: teriam eles tropeçado para cair? De modo algum. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios, para estimular o ciúme neles. E, se a sua queda se transforma em riqueza para o mundo, e seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua correção. E a vocês, gentios, eu digo: enquanto apóstolo dos gentios, eu honro o meu ministério, na esperança de provocar o ciúme dos da minha raça e de salvar alguns deles. Pois, se a sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será sua aceitação, senão a ressurreição? E se as primícias são puras, a massa também o será. E se a raiz é pura, os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram cortados fora, e você, oliveira silvestre, foi enxertada entre eles, para que com eles fosse participante da seiva da oliveira, não te engrandeça contra os ramos. E se te engrandece, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. Porém você dirá: foram cortados os ramos para que eu fosse enxertado. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade deles, e você só está firme pela fé. Então, não te encha de orgulho por isso, mas teme, porque se Iau não poupou os ramos naturais, nem os ramos enxertados poupará. Considere então a bondade e a severidade de Iau. A severidade para com os que caíram, e a bondade de Iau para contigo, se você permanecer na bondade. Do contrário, também você será cortado. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Iau é poderoso para os enxertar novamente. Com efeito, se você foi cortado da oliveira silvestre por natureza e contra a natureza foi enxertado na oliveira mansa, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. Irmãos, não quero que ignorem este segredo, para que não tirem conclusões equivocadas de si mesmos. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, conforme está escrito: de Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. E esta será minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. E saibam que quanto à boa nova, eles são adversários por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa de seus pais. Porque os dons e a vocação de Iau são sem arrependimento. Porque assim como vocês também anteriormente foram desobedientes a Iau e agora alcançaram compaixão através da desobediência deles, assim também eles agora são desobedientes, a fim de que eles também alcancem compaixão pela compaixão exercida para com vocês. Iau prendeu todos debaixo da desobediência, para com todos usar de compaixão. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Iau! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos! Quem conheceu o pensamento do Altíssimo? Ou quem se tornou seu conselheiro?
Ou quem primeiro fez a ele, para que por ele seja recompensado? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a honra pela eternidade, assim seja. Capítulo 12. Portanto, estimulo a vocês, irmãos, pela compaixão de Al, que ofereçam os seus corpos como parte do corpo vivo de Alcha, puro e agradável a Al. Este é o culto sagrado pelo entendimento que há em vocês. E não se amoldem com este mundo, mas se transformem, renovando seu entendimento, a fim de poderem entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Al. Em virtude da generosidade de Al, que me foi concedida, eu peço a cada um de vocês que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma medida correta, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Ial dispensou a cada um. Pois, assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todas a mesma função, de modo semelhante, nós somos muitos e formamos um só corpo no Mashiach, sendo membros uns dos outros, tendo, porém, dons diferentes, segundo a generosidade de Al que nos foi dada. Aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem o da estimulação, estimulando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside, com dedicação. Aquele que exerce compaixão, com alegria. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o outro como mais digno em medida. Sejam dedicados, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Criador, se alegrando na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, tomando parte nas necessidades dos justificados, buscando proporcionar a hospitalidade. Abençoai os que perseguem a vocês. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tende a mesma medida uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas se sentindo solidários com os mais humildes. Não se considerem sábios em si mesmos. A ninguém retribuir o mal com o mal. Seja a preocupação de vocês fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em tranquilidade com todos, porque isso depende de vocês. Não façam justiça por vocês mesmos, amados, mas coloquem a ira em seu devido lugar, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Criador. Portanto, se teu opositor tiver fome, dá a ele de comer, e se tiver sede, dá a ele de beber. Agindo desta forma, acumulará bênção sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Capítulo 13. Todo homem obedeça às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Al, e as que existem foram estabelecidas por Al, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Al, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os que governam inspiram medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem.
Querem, então, não ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberá elogios, pois ela é instrumento dial para te conduzir ao bem. Se, porém, praticar o mal, teme, porque não é à toa que ela traz o castigo. Ela é instrumento dial para fazer a justiça e punir quem pratica o mal. Por isso, é necessário obedecer, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que se deve pagar impostos. Pois os que governam são servidores de Al, que se desempenham com zelo do seu ofício. Dai a cada um o que lhe é devido. O imposto, a quem é devido. A taxa, a quem é devida. A reverência, a quem é devida. A honra, a quem é devida. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se reúnem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da lei. Tanto mais que vocês sabem em que tempo estamos vivendo. Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, vamos deixar as obras das trevas e vamos vestir a armadura da luz. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas se vistam do Salvador e Yahshua HaMashiach, e não procurem satisfazer os desejos da carne. Capítulo 14. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze aquele que não come, e aquele que não come, não condene aquele que come, porque Yahweh o recebeu por seu. Quem é você para condenar o servo de outro? Que ele fique em pé ou caia, isso é com o patrão dele. Mas ele ficará em pé, porque o Criador tem o poder de o sustentar. Há quem faça a diferença entre dia disto e dia daquilo, e há quem ache todos os dias iguais. Cada um siga a sua convicção. Aquele que distingue os dias é para o Criador que os distingue, e aquele que come é para o Criador que o faz, porque ele agradece ao Criador. E aquele que não come é para o Criador que não come, e porque ele também agradece ao Criador. Pois ninguém de nós vive e morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Criador que vivemos, e se morremos é para o Criador que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Criador. Com efeito, o Mashiach morreu e reviveu para ser o Rei dos mortos e dos vivos. Por que condenas teu irmão? E você, por que o despreza? Pois todos nós iremos ao tribunal de Al. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Salvador, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua dará honra a Yahweh. Assim, cada um de nós prestará contas de si próprio a Yahweh. Deixemos, portanto, de nos condenar uns aos outros. Antes seja seu objetivo não colocar tropeço ou escândalo diante de seu irmão. Eu sei e estou convencido no Rei Yahshua que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Mas, se por causa de um alimento você entristece teu irmão, você já não age conforme o amor. Não destrua a fé de alguém
pelo qual o Machia morreu por causa do teu alimento. Que o bem que vocês fazem não se torne alvo de injúrias. Porque o reino ideal não consiste em comida e bebida, mas é justiça, tranquilidade e alegria no espírito ideal. Quem, desta maneira, serve ao Machia, torna-se agradável a Ial e aprovado pelos homens. Procuremos, portanto, o que favorece a tranquilidade e a mútua edificação. Não destrua a obra de Ial por uma questão de comida. Tudo é puro, é verdade, mas faz mal o homem que se alimenta dando escândalo. É bom se abster de carne, de vinho e de tudo o que seja causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para teu irmão. A fé esclarecida que você tem, guarda-a para ti, diante de Ial. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Mas quem duvida e assim mesmo toma o alimento é condenado, porque não age com fé, pois tudo o que não é de fé é pecado. Capítulo 15. Nós, os fortes, devemos carregar as fraquezas dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem, para edificar, pois também o Machia não buscou a sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Ora, tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. O Criador da perseverança e da consolação conceda a vocês que tenham os mesmos sentimentos, uns para com os outros, a exemplo de Yahshua HaMashiach, a fim de que, de um só coração e de uma só voz, exaltemos o Criador e Pai de nosso Salvador Yahshua HaMashiach. Acolhei, portanto, uns aos outros, como também o Machia vos acolheu, para a honra de Ial. Pois eu asseguro a vocês que o Machia se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Ial, no cumprimento das promessas feitas aos pais, ao passo que os gentios exaltem a Ial, pondo em evidência a sua compaixão, segundo está escrito. Por isso, eu te apresentarei entre as nações e cantarei o teu nome. Diz ainda: nações, transbordai de alegria junto com seu povo. E ainda: nações todas, louvai o Criador. E que todos os povos o celebrem. Isaías, por sua vez, acrescenta: surgirá o descendente de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele, as nações colocarão a sua esperança. Que o Criador da esperança entesoure vocês de toda alegria e tranquilidade em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito de Ial, a vossa esperança transborde. Pessoalmente, estou convicto, irmãos, de que vocês estão cheios de bondade e repletos de todo conhecimento, e na altura de vocês poderem se advertir mutuamente. Contudo, eu escrevi a vocês, e em parte com certa ousadia, mas no sentido de avivar a memória de vocês, em virtude da generosidade que me foi concedida por Ial, de ser o ministro de Yahshua HaMashiach para os gentios, a serviço da boa nova de Ial, a fim de que a oferta dos gentios se torne agradável, justificada pelo Espírito de Ial. Tenho, portanto, de que me orgulhar em Yahshua HaMashiach,
naquilo que se refere a Ial, pois eu não ousaria falar de coisas que o Machia não tivesse realizado por meio de mim, para obter a obediência dos gentios, em palavras e ações, pela força de sinais e prodígios, na força do Espírito de Ial, como, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, e levei aos limites o anúncio da boa nova do Machia, fazendo questão de anunciar a boa nova onde o nome do Machia ainda não era conhecido, para não construir sobre alicerces lançados por outros, mas, conforme está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e aqueles que dele não ouviram falar o entenderão. Foi justamente isto que sempre me impediu de chegar até vocês. Agora, porém, não tendo mais campo para meu trabalho nestas regiões, e desejando muito, há muitos anos chegar até vocês, quando partir para a Espanha, irei ao seu encontro, pois espero que, de passagem, os veja, e seja por vocês encaminhado para lá, depois de ter saboreado um pouco da alegria da presença de vocês. Mas agora eu vou a Jerusalém, a serviço dos justificados. A Macedônia e a Acaia decidiram por bem fazer uma coleta em prol dos justificados de Jerusalém que estão na pobreza. Decidiram por bem, é verdade, mas eles lhes eram devedores, porque se os gentios participaram dos bens espirituais, eles devem, por sua vez, servi-los nas coisas temporais. Quando, pois, eu tiver resolvido esta responsabilidade e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, passarei por vocês a caminho da Espanha. Tenho certeza de que, indo a vocês, irei com a plenitude da bênção do Machia. Contudo, eu vos peço, irmãos, por nosso rei Yahshua HaMashiach e pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazem a Ial por mim, a fim de que eu possa escapar das mãos dos incrédulos da Judéia, e para que o meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos justificados. Assim, se Ial quiser, poderei visitar vocês na alegria e descansar junto de vós. Que o Criador da tranquilidade esteja com todos vocês, assim seja. Capítulo 16. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, serva na congregação que está em Cencreia, para que a recebam em Alcha de modo digno, como convém aos justificados, e a auxiliem em tudo o que ela precisar de vocês, porque também ela ajudou a muitos, inclusive a mim. Cumprimentem por mim Prisca e Áquila, meus colaboradores em Yahshua HaMashiach, que para salvar minha vida expuseram suas vidas. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as congregações da gentilidade lhes deve. Cumprimentem também a congregação que se reúne em sua casa. Cumprimentem por mim meu amado Epêneto, primícias da Ásia para o Machia. Cumprimentem por mim Maria, que muito fez por nós. Cumprimentem por mim Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros na prisão, apóstolos que se destacaram e que me precederam na fé no Machia. Cumprimentem por mim Ampliato, meu querido amigo no Machia. Cumprimentem Urbano, nosso colaborador no Machia, e meu amado Estaques. Cumprimentem por mim Apeles, homem aprovado no Machia. Cumprimentem por mim os da casa de Aristóbulo. Cumprimentem por mim Herodião, meu parente. Cumprimentem os da casa de Narciso no Machia. Cumprimentem Trifena e Trifosa.
que se dedicaram muito no Mashiach. Cumprimentem a querida Pérside, que muito trabalhou no Mashiach. Cumprimentem por mim a Rufo, este eleito do Mashiach, e sua mãe, que é também minha. Cumprimentem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentem por mim Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas e todos os justificados que estão com eles. Cumprimentem-se uns aos outros com um beijo de amizade. Todas as congregações que estão no Mashiach cumprimentam a vocês. Peço a vocês, entretanto, irmãos, que estejam alerta contra os provocadores de divisões e escândalos, contrários aos ensinamentos que recebestes. Evitai-os, porque esses tais não servem ao Mashiach, nosso rei, mas ao próprio ventre, e com palavras brandas e lisonjeiras seduzem os corações dos inocentes. Quanto à observância de vocês, tornou-se conhecida de todos, e sois para mim motivo de alegria, mas desejo que sejais sábios para o bem, e sem malícia para o mal, pois o Criador da tranquilidade não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Que o dom de nosso rei Yahshua HaMashiach esteja convosco. Cumprimentam vocês Timóteo, meu colaborador, e Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, cumprimento vocês no Mashiach. Cumprimento a vocês Gaio, que hospeda a mim e a toda a congregação. Cumprimento a vocês Erasto, administrador da cidade, e o irmão Quarto. A aquele que tem o poder de confirmar vocês, segundo o meu anúncio da Boa Nova, e a mensagem de Yahshua HaMashiach, revelação de um mistério envolvido em silêncio desde os tempos eternos, agora, porém, manifestado e, pelos escritos proféticos e por disposição do Criador Eterno, dado a conhecer a todos os gentios, para levá-los à obediência da fé a Yahweh, o único sábio, por meio de Yahshua HaMashiach, seja dada a honra pela eternidade, assim seja.